Boa tarde, doutores e doutoras. É uma alegria estar aqui nesta quarta-feira para o nosso Conexão ao Meio-Dia, o último Conexão ao Meio-Dia deste ano de 2024. E que ano, né, gente? Que ano de muito trabalho, de muita transformação, de muito crescimento. Um ano aí que eu sei que vocês estão contando as horas para o recesso começar. Amanhã é o último dia. Então, gente, vamos lá, separa aí esse horário aqui comigo, porque é muito importante, que hoje nós vamos falar de planejamento de vendas. Ontem eu falei sobre planejamento de marketing, hoje a gente vai falar de planejamento de vendas. Então, pessoal que está entrando aí, José, Luan, Danilo, Raquel, minha querida Raquel, minha mentorada, Heloísa, pessoal vai entrando aí para essa live. Martins, que é um advogado aí entrando. Pessoal, vai entrando na live, pega seu papel, pega sua caneta, pega seu caderno, aliás, para que você que tem um caderno que me acompanha aqui toda semana no Conexão ao Meio-Dia. Toda semana eu estou aqui com muitas dicas valiosas para vocês sobre insights valiosos, sobre posicionamento, sobre empreendedorismo jurídico, sobre estratégias de marketing, de vendas, tudo para que você possa aplicar na sua advocacia e ter resultados reais. Então, o pessoal vai entrando, pega aí seu caderno, pega a sua caneta, o seu lápis, para que você possa anotar. Hoje é muito importante, porque vai concatenar com tudo que eu falei ontem. Aliás, eu quero saber quem assistiu a live de ontem. Quem tá aqui assistiu a live de ontem? Coloca aí para mim nos comentários. Boa tarde, pessoal que está entrando, advogado Martins, Nabas, pessoal que vai entrando também, eu quero que vocês compartilhem, pega o aviãozinho e compartilha essa live com outros colegas que você sabe que também têm dificuldades em vender, que precisam estar aqui para aprender como planejar o seu processo de vendas, como melhorar já no primeiro trimestre de 2025 as suas vendas, os seus fechamentos de contrato para aumentar o seu faturamento. Então, os primeiros meses de 2025, eles são fundamentais e vão impactar no sucesso da sua advocacia em 2025. Então, quem acha que 2025 começa só depois do carnaval, está comendo mosca, tá? Se você pensa assim, você trata a sua advocacia de forma amadora. Os 3 primeiros meses são os meses mais importantes para você definir os resultados do seu ano. Então, quem esteve aqui comigo ontem, eu falei como que você pode começar a planejar o seu marketing para você começar 2025 da forma certa. E hoje nós vamos seguir falando de planejamento de vendas. Como que você pode planejar suas vendas? Porque o marketing atrai e as vendas fecham negócios. As duas coisas precisam andar juntas. São os 2 pilares mais importantes do seu escritório. Você acha que é o operacional. Você acha que o pilar mais importante do seu escritório é você ficar atendendo o dia inteiro, é você ficar peticionando, é você ficar cumprindo prazo, diligência, fazendo audiência, despachando com o juiz, atendendo clientes, fazendo reunião. Esse não é o pilar mais importante do seu escritório. Esse é o operacional. Ele precisa acontecer? Precisa, porque você tem que entregar o trabalho. Só que o pilar mais importante, os pilares mais importantes do seu escritório são o marketing para você atrair clientes e as vendas para você fechar contratos. Porque se você não atrai clientes, você tem escassez de clientes. E aí você vive uma advocacia de escassez, de poucos resultados financeiros. E se você não sabe fechar contratos, se você não planeja as suas vendas, você também tem problemas financeiros, porque se você tem pouca demanda, você tem poucos contratos, o seu financeiro é baixo. E aí esse é o motivo que muitos advogados vivem uma advocacia de escassez, não conseguem viver bem da profissão, porque não olham os pilares do marketing vendas como deveriam olhar. Esses pilares são os mais importantes e você precisa aprender a desenvolver esses pilares se você quer ter sucesso em 2025. Agora me deixa saber aí, quem quer fazer de 2025 um ano de virada do seu escritório, um ano de alavancagem. E ainda que você tenha tido um ano de 2024 maravilhoso, que você tenha crescido, todo mundo quer crescer mais. Acredito que você quer crescer mais. Então, quem aí quer crescer mais em 2025? Quem quer aproveitar o primeiro trimestre do ano para já crescer,
já duplicar o faturamento. Coloca aí pra mim nos comentários. Quem quer isso? Bota assim, hashtag ano da virada. Coloca aí pra mim. Hashtag ano da virada. Quem quer isso para 2025? Ninguém quer isso, gente? Ninguém quer isso? Então, ó, é muito importante que vocês estão muito quietinhos, gente. Vocês não participam. Vou repensar se eu volto com Conexão ao Meio-Dia em janeiro. Porque vocês não participam, se vocês estão tudo quietinho aí, não participam. Então eu tô achando aqui que eu tô falando com a parede. Já é complicado. Ajudem aqui. Ah, que bom. Patrícia, Yasmin, ano da virada, ano da virada, ano da virada. Muito bom. Muito bom. Os demais aqui participem. Porque olha só, gente. Ajudem. A gente tá aqui, eu tô aqui fazendo live e eu falo pra mim mesma, né? Sou eu que me vejo aqui no celular, só vejo as carinhas de vocês. E aí eu não consigo ver vocês. E eu gosto de ver as pessoas, mas aqui eu não consigo ver vocês. Então eu fico aqui falando, e eu não sei se tá fazendo sentido pra vocês, se vocês estão aprendendo, se o que eu tô falando tá fazendo cair chaves, se tá fazendo vocês mudarem já a prática da advocacia, se já tá fazendo vocês implementarem alguma coisa diferente. Então, participem, me ajudem aqui, porque às vezes eu fico na dúvida se isso aqui que eu faço tá realmente agregando valor a vocês. Então participem aqui comigo. Eu tô muito feliz que aqui algumas já responderam, a Patrícia e a Yasmin. Muito bom, hashtag ano da virada. Agora, gente, não adianta só colocar a hashtag ano da virada, querer que seja o ano da virada e você não fazer com que seja o ano da virada. Porque querer, todo mundo quer. Agora, fazer, poucos fazem. Eu falo isso muito aqui. Bota uma coisa na sua cabeça. Se você quer fazer parte do 1%, que realmente sai da zona de conforto e faz o que tem que ser feito para ter o ano da virada, você tem que agir. E fica aqui nessa live, porque hoje você vai ter a oportunidade de agir. Se você quiser vir comigo e agir para realmente fazer de 2025 o seu ano da virada, coloca aí hashtag ano da virada. Não adianta só você querer sem agir. Olha lá nos meus stories, quantas advogadas já agiram. Elas não estão esperando o ano virar, elas não estão esperando janeiro. Elas já agiram e elas escolheram realmente fazer de 2025 o ano da virada. E hoje você vai ter essa oportunidade. Aliás, nesse mês de dezembro, eu estou te dando essa oportunidade de você realmente agir, dar um passo além e vir comigo fazer de 2025 o seu ano da virada. E já começar com essa virada no primeiro trimestre. Então, pessoal que tá entrando, muita gente aqui entrando. Olá, Rudmila, tudo bem? Que bom ter você aqui. Ana Maria, minha querida, mentorada também. Ana Paula, mentorada aqui. Muito bom, eu gosto de ver meus mentorados aqui, porque eles são comprometidos. São assíduos, são comprometidos. Eles não cansam da mentora, né? Além de ver a mentora lá na plataforma, assistir às aulas, ter contato comigo lá no grupo de WhatsApp, eles também vêm aqui para a live. Isso é bom, né? A gente vê como que a mentora conquista os seus mentorados. Quando eles mesmo, a mentora lá na live, eles param para vir assistir. E eu gosto de pessoas assim, pessoas que são comprometidas com o seu sucesso. Então, se você está comprometida com o seu sucesso, fica aqui comigo até o final. Pega aí agora o seu caderno, a sua caneta. Todo mundo com caderno e caneta na mão? Então, vamos lá. Olha só, ontem, para quem não esteve na live de ontem, eu falei sobre planejamento de marketing. Então, quem esteve na live de ontem entendeu o quanto que o marketing é importante para você atrair oportunidades de negócios. Eu falo que vendas começa muito antes do cliente sentar na sua frente. Vendas começa antes. Você tem que preparar o seu processo de vendas. E como é que você prepara o seu processo de vendas? Através do seu marketing. Então você tem que ter um planejamento de marketing e um planejamento para atrair oportunidades de negócios para você. Se você não atrai, se você só vive esperando indicação, se você só vive esperando, pela sorte de Deus, o cliente cair no seu colo, você não tem um planejamento de marketing. Você fica esperando a indicação chegar. E isso não é bom para você, porque você coloca o seu sucesso financeiro,
o seu sucesso profissional, o sucesso da sua advocacia nas mãos do acaso. Porque você não tem como controlar quando alguém vai te indicar um cliente. Você não tem como controlar quando alguém vai falar bem de você para uma outra pessoa. Então você coloca, olha o perigo que você faz. Você coloca o seu sucesso, todo o seu sucesso financeiro, os seus sonhos. Então se você tem o sonho do ano que vem, fazer uma viagem, aquela viagem que está lá nos seus sonhos, que está no quadro dos seus sonhos. Se você tem um sonho do ano que vem, trocar o seu carro, trocar de casa. Se você tem o sonho de botar os seus filhos numa escola melhor. Se você tem o sonho de ter mais qualidade de vida, você está colocando os seus sonhos na mão do acaso. Você está colocando os seus sonhos aí à sorte. Né? Como a música lá do Zeca Pagodinho, que eu trago muito aqui. Mas eu falo isso para ficar batendo na sua cabeça. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É bonita no refrão da música, para quem gosta da música do Zeca Pagodinho. Mas na sua vida, isso acaba te trazendo frustração. E aí eu vejo muitos advogados que se sentem frustrados, se sentem até muitas vezes incompetentes, porque não conseguem entender como que você tem tanto conhecimento técnico, como que você tem tanta prática, tantos anos de advocacia, você já ajudou tantos clientes, você tem uma carteira boa de clientes, mas você está sentindo que ano após ano, a sua carteira está minguando. Quem sente isso? Que as indicações estão diminuindo. Quem sente isso? Ano após ano, eu venho sentindo que as indicações que eu recebia vêm diminuindo cada vez mais. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque tem outros advogados fazendo marketing. Estamos utilizando canais de marketing que eu expliquei ontem para você, os diversos canais que você tem que utilizar para que você seja visto, gente. Porque quem não é visto hoje em dia não é comprado. Então, hoje o cliente, ele não precisa buscar indicação. Concorda comigo que se hoje você quiser um médico, você entra no Instagram e você bota lá, dermatologista. Vão aparecer diversos dermatologistas. Aí você começa a seguir o dermatologista, aí você começa a seguir, ver se gosta do dermatologista, você gostou. Você pode, inclusive, o dermatologista não precisa nem morar na sua cidade. Você marca uma consulta online hoje mesmo com ele. Então você concorda comigo que hoje você não precisa mais pedir indicação de profissional nenhum? Se você quiser, é só você entrar na internet, que ali você vai encontrar o profissional. A mesma coisa acontece com advogados. Tem muitos advogados na internet e fora da internet fazendo ações de marketing para que sejam conhecidos, vistos, para que aumentem a sua visibilidade. Então, em razão disso, as pessoas não estão mais perguntando: ah, você conhece um advogado para me ajudar na área de família? Não precisa mais. É só ir na internet que você encontra. Aí, enquanto você que só vive de indicação, você está sofrendo com essa nova realidade. E vai só piorar. Porque o digital, ele veio e ele vai ficar, tá? Então, não adianta você ser resistente à mudança. O que você tem que fazer é buscar se adaptar a essa mudança e entrar no mercado. No mercado, para que você aprenda a também ser visto, aprenda a construir sua visibilidade, para que você não veja mais, você não sinta mês a mês as suas indicações diminuírem. Porque as indicações diminuindo significa que você diminui o seu financeiro. Você não tem clientes, então você diminui o seu financeiro. Concorda comigo que isso é frustrante? E isso não tem nada a ver com a sua falta de competência técnica? Isso tem a ver com a sua falta de mentalidade de negócios. Isso tem a ver com a sua falta de planejamento de marketing. Então, quem aqui já planejou o seu próximo ano? Quem aqui já parou ou vai parar, já reservou uma data aí no recesso para planejar o seu crescimento no próximo ano? As ações de que você vai fazer, as estratégias de marketing, as estratégias de vendas, as suas estratégias de crescimento, para você começar 2025 da forma certa. Então, a estratégia de marketing precisa estar
no seu planejamento estratégico se você realmente quer mudar os seus resultados em 2025. Não dá mais para viver uma advocacia amadora, em que você entra ano e sai ano no escuro, deixando a vida te levar, sem saber o que você vai fazer. Que bom, Patrícia, que você já planejou. Aproveita aqui a aula de ontem, essa aula, para rever o seu planejamento, ver se você precisa mudar alguma coisa no seu planejamento de marketing e no seu planejamento de vendas. A Rudmila disse que agora no recesso vai parar para fazer. Muito bom. E quem não sabe como fazer e quer uma orientação, eu nesse mês de dezembro estou com uma condição especial para o meu treinamento online de 4 horas, que é o Mapa da Advocacia de Elite. É um treinamento, uma imersão de 4 horas que vai te ensinar a fazer o seu planejamento estratégico. Lá você vai baixar o caderno com as ferramentas para você traçar suas metas, os seus objetivos, para você traçar o seu portfólio de serviços, para você definir o seu público-alvo, para você definir o seu nicho, para você definir suas estratégias de prospecção de clientes, as suas estratégias de vendas, para você começar a enxergar a sua advocacia como um negócio. Esse treinamento, ele está dado. Ele está saindo por R$ 197. Então, se você realmente quer crescer a sua advocacia, esse treinamento é dado para você, R$ 197. O valor real dele é 297. A partir do dia 1º de janeiro, ele vai voltar a ser 297. Então, se você não aproveitar essa condição agora, em janeiro está 297, que também é uma pichincha. Além do treinamento, do caderno, das ferramentas, você ainda recebe lá de bônus uma aula de debriefing, tá? Então aproveita, se você quer esse treinamento, bota aí a hashtag o mapa, que a minha equipe vai botar aqui para você o link para você poder comprar e não perder essa condição especial. Mas vamos lá, gente. Então, vamos começar aqui, tá? Falando sobre a importância do planejamento de vendas. Ontem eu falei sobre onde os advogados erram por não terem um planejamento estratégico de vendas, e também eu trouxe a fórmula para um planejamento estratégico de sucesso, onde eu falei que você precisa entender quem é o seu público-alvo. Falei para você aqui que a tendência para 2025, tá, é que advogados nichados, ultramente nichados, que venham para a rede social nichados, que tenham um planejamento de marketing para um nicho específico de clientes, são os que vão ter mais sucesso. Porque nós estamos vivendo o excesso de tudo. E você ser generalista, você ter uma comunicação generalista abrangente, não vai te diferenciar na rede social. Você vai ser mais um num mar de excesso de advogados fazendo um marketing mais do mesmo. Então, se você quer se diferenciar, o que você deve fazer é buscar nichar. Lá no treinamento Mapa da Advocacia de Elite, você vai aprender a nichar a sua advocacia. Outra coisa importante é você saber escolher os canais que você vai utilizar de acordo com o seu cliente ideal, que é a sua persona. Produzir um conteúdo mais estratégico, né? E ter o seu calendário semanal, mensal de marketing. Então, já entrando aqui no tema, tá? No tema de vendas, deixa eu só pegar aqui o meu roteirinho. A gente vai começar a falar agora do planejamento de vendas. Quem não assistiu a live de ontem, vai lá assistir, tá? Depois, ela tá aqui no canal ou tá lá no YouTube, quem preferir assistir pelo YouTube. Então, vamos lá. Como eu falei, o marketing atrai. Então, se você não tiver um bom marketing, se você não tiver um bom posicionamento na rede social, você vai atrair leads desqualificados. Leads são potenciais clientes. Então, se você não tiver um bom posicionamento, se o seu perfil, e aí me desculpa aqui a palavra, mas é a palavra que eu vou usar, porque é o que eu mais vejo aqui. Se o seu perfil estiver cagado, essa é a palavra, se o seu perfil estiver cagado, bagunçado, que não transmite clareza de que para que é, o que você faz, né, o que você oferece, qual é o seu serviço. Se o seu perfil estiver parecendo um catálogo jurídico, com diquinhas jurídicas genéricas que não conversam especificamente com o público-alvo, você não vai ter resultados com o seu marketing. De duas, uma. Ou você não vai atrair clientes, você vai estar fazendo, mas seu perfil não vai atrair ninguém vai entrar em contato com você, ninguém vai querer saber dos seus serviços,
E isso só vai te cansar e te frustrar e te fazer jogar dinheiro e tempo fora. Ou se você recebe clientes, vão vir aqueles curiosos que só querem tirar dúvidas, que não tem dinheiro para te pagar. E eles são leads desqualificados. Eles não te veem como autoridade, eles não te dão valor, eles não querem pagar pelos seus serviços, eles só querem dicas de graça. Então, se você não tem um bom marketing, se você não sabe se posicionar com a autoridade de forma intencional e estratégica, é isso que você vai ter. E não adianta ter números de seguidores. Eu falei muito bem isso aqui também ontem. Não adianta. Números de seguidores, quantidade de seguidores não significa conversão de clientes. Não se enganem com pessoas que têm perfil com muitos seguidores. Porque ou ela pode ter comprado seguidor, ou ela faz estratégias, campanhas, até para atrair seguidores, mas só atrai seguidores desqualificados. Porque ela não tem estratégia para atrair seguidores qualificados. Então, um perfil gigante com um monte de seguidor não significa conversão de clientes. Você tem que focar em conversão de clientes. Ainda que o seu perfil tenha 1000 seguidores, mas se é um perfil muito bem posicionado, um perfil bem construído, com conteúdo estratégico, com conteúdo intencional, você pode ter 1000 seguidores, mas se esses 1000 seguidores querem te contratar, convertem, é o que vale, tá? É o que vale. Então, você já entendeu, marketing é para atrair, vendas é para fechar. Então, você também precisa ter o seu planejamento de vendas. Qual é um problema mais comum de advogados que não conseguem fechar vendas? É você não ter metas claras. Você não tem metas de vendas mensais. Você não tem metas de vendas trimestrais. Você não tem metas claras do que você deve fazer para alavancar as suas vendas. E você não tem processos definidos de atendimento. O que você faz quando um cliente te procura no WhatsApp? Como que você se comunica com ele? Quando ele pergunta para você, quando ele pede para você, né, que quer tirar uma dúvida, que quer falar com você, como que você aborda, que você cobra a consulta? Não adianta só você falar, você quer falar comigo, o valor da minha consulta é tanto. O cliente não vai pagar assim. Não adianta você ser direto. Mas existe uma forma de você comunicar, tá? Em que você vai conseguir fazer ele ver valor em pagar a consulta para você. Eu tenho uma mentorada que quando ela começou a mentoria comigo, em maio deste ano, ela tinha uma grande dificuldade em cobrar consulta. Só chegava gente querendo dela dica de graça. E aí quando ela ia falar o valor da consulta, que na época ela tentava cobrar R$200, ela não conseguia fechar. Aí ela veio começar a mentoria comigo. E eu ensinei para ela o script correto que ela deve usar quando um cliente chega e quer tirar a dúvida dela. Primeiro ela precisa entender, né, qual é o momento desta pessoa, fazendo perguntas, né, qual é a sua dúvida, qual é a sua dificuldade, o que você quer que eu te ajude, para você entender o que aquele cliente quer. Se ele só quer, primeiro, conversar com você para entender se você pode ajudá-lo, aí você vai levar ele para uma reunião de diagnóstico. Essa reunião diagnóstica ela não é cobrada, mas você não vai dar uma consulta. Você só vai ouvir o cliente. Outra coisa que você deve aprender, coloca aí, vende bem quem ouve mais. Então, claro, primeiro você tem que ouvir o seu cliente, o seu potencial cliente. Não queira ser fominha e já sair vendendo. Então você pode muito bem no seu direct primeiro começar uma conversa para entender o momento daquele cliente, daquele potencial cliente. Entender quais são os desafios dele, quais são os problemas que ele está passando, se ele já buscou uma solução antes e o que ele está buscando agora, para que você possa ver de que forma você pode ajudá-lo. E aí você vai entender, se for o caso de você levar ele para uma reunião de diagnóstico. Essa reunião diagnóstica ela tem que ter um script para você conduzir essa reunião, para entendendo as dores desse cliente, para que então você possa depois apresentar uma proposta de honorários persuasiva para esse cliente. Ou se ele já é um cliente que você vai sim oferecer uma consultoria estratégica. O cliente da consultoria estratégica é aquele que já quer que você analise documentos,
que já quer que você, por exemplo, analise um processo dele, porque ele quer tirar de outro advogado, ou porque ele tá lá com o processo parado. Então, primeiro você precisa falar para ele que se ele tá com outro advogado, você não pode passar por cima do outro advogado. Se ele realmente quer conversar com você, ele precisa destituir o outro advogado, né? Você não pode fazer isso com outro colega. Ou ele quer que você analise documentos, ele já quer que você dê um direcionamento, já quer que você dê um parecer jurídico. Aí isso é uma consultoria jurídica, ela é paga. E você precisa explicar para ele tudo o que ele vai receber na sua consultoria jurídica, para então você ir levando ele a entender o valor do seu trabalho, o valor daquele horário que você vai estar ali com ele, explicando. Previamente você vai estar estudando o assunto, você vai estar estudando a documentação, para que então na reunião que você vai ter com ele de consultoria estratégica, você vai passar para ele um direcionamento, um posicionamento, e aí nessa reunião ele vai ter a opção ou não de seguir com você ou simplesmente ficar com o seu direcionamento e buscar outro profissional, o que ele quiser. Quando você explica, aí a pessoa entende o valor e fica muito mais propensa a querer te pagar. Foi o que aconteceu com essa minha mentorada. A gente construiu um script, ela hoje usa esse script e hoje ela cobra R$500 por uma consultoria estratégica, consultoria jurídica estratégica. E ela tem fechado. Então ela separou clientes de reunião de diagnóstico, clientes de reunião de consultoria jurídica estratégica. Quando você não tem esses processos, você não sabe nem o que fazer. E também processos de acompanhamento daquele cliente que você apresentou a proposta, mas não fechou com você na hora. Você não pode deixar o cliente solto. Você tem que fazer follow-up. E não fique com vergonha de fazer follow-up, porque vergonha não paga conta. Eu escuto muitos advogados que eu pergunto assim, você faz follow-up? Ah, não. Eu mando a proposta e eu espero o cliente retornar. Eu pergunto, mas por que você não faz follow-up? Ah, eu não quero ser chato. Eu não quero ficar incomodando. Eu não quero ficar parecendo que eu tô precisando que ele feche comigo. Eu falei assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, você tá com vergonha. Você não quer parecer que tá incomodando. Vergonha não paga conta. Isso é mentalidade. Isso é mentalidade de escassez. Se você quer ter uma mentalidade de empresário, uma mentalidade de negócios, o follow-up faz parte da venda. Porque nem sempre o cliente vai fechar na hora. Então você tem que fazer o follow-up. E quando você vende o seu serviço, gente, você vai ajudar o cliente com o seu trabalho a conseguir solucionar um problema. Então se você acredita que você realmente é bom, que o seu trabalho é bom, não tenha vergonha de conduzir o cliente ao fechamento do contrato com você. Porque você, honestamente, vai ajudar esse cliente. É melhor ele fechar com você do que fechar com outro profissional ruim. E olha que tem muitos profissionais aí ruins, mas que são bons vendedores. E aí estão vendendo e você não. Então você tem que aprender a vender. Então vamos lá, gente. Anota aí pra mim, todo mundo, começar a anotar o passo a passo para um planejamento de vendas eficaz. Primeiro passo é você definir suas metas de faturamento. Muita gente chega pra mim e fala assim, eu quero ganhar mais. Em 2025 eu quero ganhar mais. Quanto? Primeiro muda a palavra, ninguém ganha dinheiro, dinheiro não cai do céu. Você faz dinheiro. Só que para fazer dinheiro, você tem que aprender a fazer dinheiro. E você não aprendeu na faculdade. A gente não aprende. E aí a gente sofre muito. Eu sofri muito até aprender a fazer dinheiro. Porque eu tinha a mentalidade que o dinheiro cai do céu. Ninguém ganha dinheiro, não. Só quem joga na loteria. Você faz dinheiro. E você tem que aprender a fazer dinheiro. Você tem que aprender a vender. E dinheiro é energia. Dinheiro, bota uma coisa na sua cabeça, dinheiro é energia. É um ciclo de energia. Você entrega o seu trabalho, você entrega o seu conhecimento jurídico, você ajuda o seu cliente a conseguir algo que é bom para ele, que ele quer. Em troca disso, ele te paga. É uma energia de troca. Se você tem medo de botar essa energia de troca para girar, você nunca vai sair da escassez.
Por isso que você não pode ter medo de vender, ter medo de fazer follow-up, ter vergonha. Porque se você tem vergonha de fazer dinheiro. E o dinheiro não vem para você, porque ele é um ciclo energético. Então, olha a forma como você está lidando com o dinheiro. Qual é a sua mentalidade com relação a fazer dinheiro? Se você acredita que dinheiro cai do céu, que você vai ganhar dinheiro, não. Você tem que aprender a fazê-lo. Você tem que criar oportunidades de negócios para você, para que você possa fazer dinheiro. É assim que funciona o mundo real dos negócios. Então, vamos começar a mudar essa mentalidade hoje. Então, você tem que ter metas. Se você não tem clareza da quantidade de dinheiro que você quer fazer, você concorda comigo que você está no escuro? Você está atirando no escuro? Você não sabe nem qual é a quantidade de dinheiro que você quer fazer no mês? Então você está atirando no escuro. Então eu vou trazer aqui um exemplo. Vamos botar aí como exemplo, a cada um bota a sua, tá? Primeiro trimestre de 2025. O primeiro trimestre, você quer fechar o primeiro trimestre com 90 mil de faturamento. Então, no mês de janeiro, você tem que fazer 30, no mês de fevereiro, 30, em março, 30. Tá? Então, como que você vai fazer 30 mil em janeiro? Como que você vai fazer 30 mil em fevereiro? Como que você vai fazer 30 mil em março? Aí você tem que escolher um serviço que vai te alavancar. Você tem que ter uma esteira de serviços. Isso lá no mapa da Advocacia de Elite você vai aprender. Gente, esse treinamento, ele é maravilhoso. Se você ainda está pensando, R$197 para você aprender a fazer isso tudo. Um contrato que você fecha. Esse treinamento aí não é nada, né? Um contrato que você fecha, que advogado não vende nenhum contrato por menos de R$1.000. Se a sua advocacia vale menos de R$1.000, então realmente você precisa repensar como que você está conduzindo a sua advocacia. Se qualquer contrato que você fecha menos de R$1.000, você tem que repensar. Então, olha só, você tem que ter uma esteira de serviços. Serviços de receita recorrente, serviços de receita sazonal, serviços de receita única. E aí, o que eu ensino lá, ensino meus mentorados? Dentro da sua esteira de serviço, para você conseguir atingir o teu faturamento, você tem que ter serviços que você consegue vender mais fácil, que são serviços de alta demanda. Alta demanda, porque tem muita demanda no mercado para esse serviço. Mas ele também tem que ser um serviço que você tem facilidade para fazer, de padronizá-lo. Então você já tem tudo bonitinho no seu escritório, você já tem o modelo da peça, você já tem o modelo do contrato. É um serviço de alta demanda, mas de fácil execução e de fácil venda. Por quê? Porque o ticket dele, médio, é mais baixo. Vamos botar um ticket médio aí de R$2.000 a R$5.000. Então eu vou colocar aqui um ticket médio de R$5.000, por exemplo. Você tem um produto, um serviço aí dentro do seu escritório que ele tem um valor de R$5.000. Tá? Então, quantos clientes te pagando R$5.000 você precisa por mês para fechar 30 mil por mês? Só para esse serviço. Você precisa de 6 clientes por mês. Fechando. Só que fechar com 6 clientes requer que você atraia mais do que 6 clientes. Porque você tem uma taxa de conversão. Você não fecha com todos. É por isso aí que entra o planejamento de marketing. Olha a importância do planejamento de marketing. Se você não tiver com bom planejamento de marketing para ser visto por muitas pessoas que possam precisar dessa demanda, você não atrai o número suficiente de clientes que você precisa para fazer reunião naquele mês para fechar pelo menos 6. E isso eu tô falando de um único serviço. Mas vamos supor que você tem uma esteira de serviços. Aí você tem um de 5. Aí você tem um que até é mais barato, que é 1.500. Você cobra o restante no final. Aí você tem um que é mais caro, que é 10 mil. Você tem um que é 20 mil. Tá vendo que você tem que ter toda uma esteira?
Você tem que ter toda uma esteira de serviço. Porque para vender o de 5, você precisa 6. Só que você tem toda uma esteira que você pode variar. Olha, se eu vendo um de 20, que é o mais difícil de vender, eu chamo isso de serviços de receita única. Eles são mais difíceis porque o valor dele é mais alto. O público-alvo dele é um público mais selecionado. Ele tem que ter um poder aquisitivo maior. Ele tem que ter uma consciência maior para ele querer pagar 20 mil reais num serviço. E o processo de vendas demora algumas vezes mais tempo. Você fazer uma reunião mais elaborada com o cliente. Primeira coisa, uma tática aqui. Nunca apresente um serviço nesse valor de 20 mil reais na primeira reunião com o cliente. Você tem que fazer a primeira reunião com ele para entender bem a dor, entender o problema, conquistar a confiança desse cliente. Depois você marca uma segunda reunião para apresentar uma proposta persuasiva, encantadora, para levar esse cliente a entender o valor dele pagar 20 mil. Serviços de valor mais baixo você consegue vender numa primeira reunião, porque é mais fácil. Então você tem que ter toda uma esteira. Mas aqui eu tô focando num único serviço. Só que se você souber construir a sua esteira, que você aprende lá no mapa da advocacia de elite, você vai jogar com essa esteira. Então você vai colocar, bom, eu preciso de tantos clientes me contratando para esse serviço, eu preciso de tantos clientes me contratando para esse serviço, e eu preciso de tantos clientes contratando para esse serviço para fechar o valor de faturamento que eu quero. Em razão disso, aí vem, quais serão minhas ações de marketing? Você constrói as suas ações de marketing de acordo com o seu planejamento de vendas. Para você conseguir fechar o valor do faturamento que você quer, você primeiro vai fazer o seu planejamento. Quais são, o quanto que eu quero? Quais são os contratos que eu quero fechar? Quais são os tipos de clientes que eu quero atrair para fechar esses contratos? Aí o planejamento de venda, ele é feito de acordo com os seus objetivos de faturamento. É assim que se faz. Então, olha só, se você quer vender o serviço de 5 mil, você precisa ter 18 clientes no trimestre fechando com você esse serviço de 5 mil para você fechar o trimestre em 90 mil. Então, por mês, você precisa de 6. Aí você precisa fazer um cálculo. Qual é a minha taxa de conversão? Se você tem uma taxa de conversão de 20%, então a cada 10 clientes que você conversa, você fecha 2. Então, quantos clientes você precisa, tá? Atrair para você fechar 6 no mês. Então, você precisa fazer o cálculo, tá? De quantos clientes você precisa, quantas reuniões você precisa para fechar 6. Então, aí entram as suas estratégias de vendas e os seus funis de vendas, que você vai criar um processo de prospecção ativa. Aí que vem o que eu falo. Quem vive de indicação, vive num processo de prospecção passiva. Você fica sentado, literalmente, de braços cruzados, na cadeira do seu escritório, esperando o cliente cair do céu. Você não tem um processo de prospecção ativa. Você fica passivamente esperando o cliente cair do céu, na sua zona de conforto. E quem fica na zona de conforto não cresce. Então não adianta querer se você não sai da zona de conforto. Você tem que agir. Agir para criar o seu processo de prospecção ativa. Você vai fazer uma prospecção ativa por meio de produção de conteúdo para atrair leads qualificados no seu perfil da rede social. A rede social que você vai escolher. Você também tem que estar com site no Google, porque tem clientes que vêm pelo Google. E aí você também vai criar os seus funis de vendas. Funis de vendas são campanhas que você vai criar. Então você pode patrocinar determinados conteúdos. O que é patrocinar? Você vai pagar tráfego. É tráfego, você vai pagar tráfego. Gente, não fica pensando que cai do céu. O que eu falei aqui? Dinheiro não se ganha. Dinheiro se faz. Você tem que criar oportunidades de fazer dinheiro. Enquanto você fica segurando para investir R$197 no mapa da advocacia de elite, sabe quando que você vai saber fazer dinheiro? Nunca. Porque você fica segurando o pouquinho que você tem, você não aprende a fazer dinheiro.
Dinheiro se faz. Você tem que criar as oportunidades. Então você tem que aprender a fazer isso. Então você tem que pagar sim o tráfego. Como é que você vai criar as oportunidades se você não paga ali para mais pessoas ver você? Então você paga tráfego, começa a atrair mais pessoas para o seu perfil. Mas ó, um parêntese. Não adianta pagar tráfego se o teu perfil tá horroroso. Não adianta pagar tráfego com uma postagem, um conteúdo de diquinha. Um conteúdo mal feito, que não tem estratégia de comunicação, não tem estratégia de conteúdo, não tem intencionalidade. Não adianta, porque você vai atrair lead desqualificado. Não adianta fazer campanha de tráfego com landing page mal feita. O que eu cansei de ver já, advogado que chegou para mim e disse, eu fiz uma landing page, contratei um gestor de tráfego, e aí ele me vendeu fazer uma landing page dizendo que ia chover de leads aqui em mim. No meu só chegou lead desqualificado. Aí eu vou olhar a landing page. A landing page é genérica. Não adianta nada. A landing page é genérica, parece o site dele, genérica, não tem realmente especificidade para quem é, qual o público-alvo, qual é a dor que resolve, qual é o produto que está vendendo. Porque o que é uma landing page? Eu quero explicar aqui para vocês não caírem no conto do vigário. Porque eu tô cansada de ver esses gestores de tráfego, essas agências de marketing que estão enganando advogados. E eu, como advogada, mentora de advogados, que eu quero ajudar vocês a crescer, mas sem cair no conto do vigário. Não adianta fazer landing page genérica. Ela não vende. Não vai chegar lead qualificado para você. A landing page é como se fosse um site, é uma página assim, one page, para vender um serviço. Você vai escolher um serviço que seja de porta de entrada, um serviço de receita recorrente, um serviço que você possa alavancar porque tem alta demanda, porque você consegue fazer de forma fácil a demanda chegando, você tem aí padronizado, então você consegue vender rápido, tá? Porque o valor não é tão alto. Então não adianta fazer uma landing page genérica, é importante ter estratégia. E a landing page também precisa ser construída com uma comunicação persuasiva, que entre no emocional do cliente que você quer atrair. Aí vem essas agências de marketing, esses gestores de tráfego, constroem uma landing page genérica, aí pega o seu dinheiro, bota lá você para patrocinar, para pagar o trabalho dele, só chega lead desqualificado para você. Aí ele vai falar, não, mas eu tô trazendo lead para você. Tá, mas você tá me trazendo um monte de lead desqualificado. Aí ele vai falar que ele tá fazendo o trabalho dele para você. Não, mas eu tô botando lead no teu colo. O problema é você. Tem dois problemas aí. Lead desqualificado que chega quando a landing page é genérica. E o outro problema é que você também não sabe vender. Às vezes até vem lead bom. Mas aí vem e você não sabe como lidar com esse lead. Por quê? Porque você está acostumado a vender para cliente que vem por indicação. Só que o cliente que vem por indicação, ele já vem aquecido. Eu explico isso lá para os meus mentorados. Os meus mentorados aprendem isso tudo comigo. Como eu falo aqui nas lives, eu até tento dar uma aula. Só que aqui é tudo muito solto, eu não tenho como aprofundar muito. Então os meus mentorados que fazem parte da formação, que fazem parte da minha mentoria em grupo, eles aprendem isso tudo comigo de forma aprofundada e eles têm o meu acompanhamento, para que eles não caiam no conto do vigário. Então olha só, o lead quente é aquele que já vem aquecido. Então ele já vem pronto para te contratar. É muito mais fácil vender para ele. Só que você está acostumado a vender para ele. Só que vem um lead frio. Alguém que viu a sua campanha na internet, que viu a sua postagem, que você fez um tráfego na rede social. Ele não te conhece. Ele nunca viu a sua cara. E ele veio atraído por causa da sua campanha. Você tem que saber lidar com esse lead frio. Você tem que saber fazer todo o processo de até conseguir converter esse lead. Então você tem que ter script para saber receber esse lead. Você tem que saber conversar com ele. Você tem que saber conduzi-lo à venda. Então tem toda uma estratégia. Você tem que criar iscas. Então você pode criar iscas, por exemplo, com um e-book falando sobre o passo a passo para um divórcio amigável. Aí você faz uma campanha com uma landing page, a pessoa baixa o e-book, aí no final tem lá o seu link para ela querendo marcar uma reunião com você, ela entra,
entra em contato com você no seu WhatsApp Business, ali você conduz ela para uma reunião. Porque venda é relacionamento. Venda com uma pessoa que nunca viu você, você não pode ter tanta pressa. O problema é que você já está com pressa. Uma pressa com uma pessoa que nunca te viu. Olha para você mesmo. Você compra assim, logo, uma pessoa que você nunca viu? Você não compra. Você fica ali olhando, testando, olhando. A mesma coisa com o lead que não te conhece. Só que para você aumentar suas vendas, você tem que aumentar a sua visibilidade e os seus funis de vendas. São seus funis de atração de clientes. Então você tem que ter todo um follow-up de conversa estruturada para conseguir conduzir esse lead para ele fechar com você esses leads frios, tá? Então não caia no conto do vigário. Quem aí já caiu no conto do vigário? Quem aí já contratou agência para fazer landing page, só chegou lead frio, foi uma dor de cabeça, ficou o dia inteiro falando no WhatsApp e não fechava com ninguém, só chegava gente querendo saber dica de graça. Quem já sentiu isso na pele? Coloca aí pra mim que eu quero saber. Quantos de vocês já caíram no conto do vigário? Quem investe em tráfego? Quem aqui já tá mais à frente e investe em tráfego? Coloca aí pra mim que eu quero saber. Ninguém aqui ainda investe em tráfego, gente? Natália, Saulo, Ricardo, Gerson, Bruna, Andressa. Ó, Maiara. Já contratou landing page, demoraram para entregar e ainda um péssimo resultado. Pois é. Pois é, não caiam no conto do vigário. Ó, quem realmente quiser fazer um bom trabalho, não começou a investir, né, Maiara? Quem quiser fazer um bom trabalho, saber realmente começar a entrar nesse mundo, fazer tráfego, landing page, vem falar comigo. Porque eu tenho equipe pra gente implementar pra você, tá? Pra gente implementar pra você a sua landing page sem te cobrar aqueles valores estratosféricos também, que tem gente cobrando um absurdo pra fazer landing page, tá? Então vem conversar comigo para que a gente então possa ver o melhor serviço para você, para que você faça aí todo esse teu processo de vendas. Eu tenho equipe que pode implementar para você, tá? Todo o seu marketing, pode fazer landing page. Agora, como eu falei, não adianta fazer landing page se o seu perfil tá todo horroroso, se o seu perfil tá todo cagado, porque uma coisa linka a outra. Por quê? Porque às vezes o cliente, ele vê a landing page, mas ele não entra em contato direto. Ele vai vir no teu perfil. Ele vai olhar o teu perfil. Porque lembra, você tem que pensar o seguinte: a pessoa nunca me viu. Ela não sabe nem se isso aqui é real. Ela pode achar que é golpe. Então ela vai vir olhar minha rede. Aí a tua rede tá horrorosa. Tua rede tá toda cagada. Ela não vai se interessar. Então tem que estar linkado. Você tem que estar bem posicionado, posicionada. Você tem que estar com uma rede bem construída, estratégica. Aquele serviço que você quer vender com a landing page, você tem que estar falando dele na sua rede social. Tem que ter outras formas do cliente querer entrar em contato com você. Muitos vão vir para a tua rede primeiro, antes de clicar lá no quero saber mais, quero marcar uma reunião da landing page. Agora, a landing page tem que também estar bem construída, tá? Com um serviço específico, com uma comunicação estratégica específica, e a gestão do tráfego lá no Meta Ads também tem que estar bem feita. Ela tem que estar bem alinhada com o cliente que você quer atrair. Então, quem está passando por essas dificuldades e quer saber mais, quer realmente uma pessoa que não vai ficar fazendo cagada com você, vem falar comigo. Porque eu tenho equipe, a gente pode te ajudar. Que bom, Bruna. Então a Bruna tá falando aqui, quando puder falar ganhar em êxito. Então, geralmente, Bruna, tá? Que eu oriento os meus mentorados. Se você vive só de êxito, fica bem difícil de você viver bem da advocacia. Por quê? Muitas ações demoram.
Então, se você falou que você vive do êxito, mas que as suas ações são rápidas, rápidas como, Bruna? Meses? Tipo, máximo 6 meses? Não pode demorar 1 ano, né? 1 ano já demora muito. Se forem rápidas, 3 meses, 6 meses, aí você pode sim construir uma campanha, tá? Porque o seu volume de pessoas que vão entrar em contato com você, aí aqui eu vejo, se é o teu intuito, você pode ter uma advocacia de escala, em que você tem essa advocacia que você ganha no êxito, só que o seu êxito é rápido, no máximo 6 meses você já está tendo resultado, ou seja, você já ganha o dinheiro. Ó, maravilhoso. Então, Bruna, campanha para você é o perfeito. Você constrói uma campanha para essas ações de êxito que você falou que tem, tá? Que você resolve em acordo, que são altíssimas a taxa de êxito. Ações de consumidor aéreo, muito bom. Então, a minha orientação para você, Bruna, o teu perfil ele tem que estar muito bom falando dessas ações, com conteúdo estratégico, fazendo tráfego de conteúdo, dos seus conteúdos, conteúdo despertando interesse, despertando desejo, para aquele cliente que também não vem só pela campanha da landing page, mas pelo teu próprio perfil. Entre em contato pelo direct, você ali começa a falar com ele pelo direct, converte ele pelo direct. Outros que vêm pela campanha da landing page, tá? Essa campanha da landing page, ela pode aparecer no Instagram e no Facebook. Ali você vai ter bons clientes vindo por ali, tá? Tem que estar com uma linguagem bem persuasiva. A gente pode colocar, tá? Ali o teu cliente, ele pode ser um cliente que, por exemplo, pessoas que viajem internacional, pessoas que tiveram problemas, para que você venha um público mais qualificado, para as indenizações serem mais altas e você receber mais no êxito. E aí você cria um volume de pessoas vindo. Então, se você tem um volume para essas ações de êxito, você vai ganhar todo mês. E você já tem isso padronizado, as ações são padronizadas, porque acabam sendo contra companhias aéreas, você tem isso padronizado. Então, no seu caso, você pode viver dessas ações, tendo elas como um dos serviços de alavancagem do seu escritório, de alavancagem do seu faturamento financeiro. Então, você cria uma campanha para que venham mais pessoas e todo mês você está fechando. Como eu oriento lá os meus mentorados, né? Você tem que estar lá a meta financeira. Então, quantas dessas ações você quer fechar no mês, tá? E aí você tem já um bolo de indenizações chegando, porque você falou que em 1 mês, 2 meses já tem indenização. Você tem taxa, você tem uma grande taxa de êxito. Então, todo mês você vai estar recebendo indenizações dessas ações. Então, quantos clientes você quer fechar por mês dessa ação específica? Então, eu criaria, sim, uma campanha para isso, tá? Essa pode ser a sua ação de alavancagem, fora os outros serviços que você tem. Por que, gente, é importante vocês terem essas ações de alavancagem? Porque daí você não fica no desespero, só querendo vender o serviço mais caro. Você tem o serviço mais caro, mas ele demora mais para você conseguir vender, né? Então, você tem as ações de alavancagem que vão manter ali o faturamento do seu escritório alto, para você pagar as contas, para você investir em marketing, para você investir em tráfego, porque precisa ser investido, para você ter o gestor, a landing page, tá? E depois você até ter pessoas para te ajudar. Por quê? Porque daí começa a chegar esses leads, e se você ficar o dia inteiro falando com gente que está chegando, você não consegue trabalhar. Aí você precisa ter uma pessoa, uma assistente, que vai estar recebendo esses leads para você, que vão chegar na sua rede social, no seu WhatsApp. Ou também ferramentas de inteligência artificial, que você hoje pode colocar, e que no primeiro momento, essa ferramenta de inteligência artificial, existem algumas ferramentas já no mercado, para o comercial, em que você coloca ali, e tanto na sua rede social, como no seu WhatsApp, num primeiro momento, essa ferramenta recebe os leads e vai filtrando. E aí isso aqui é o meu é o terceiro passo aqui. Quando você começa a colocar as ferramentas, tá? Então vamos lá, só para organizar aqui o raciocínio. Tô achando ótimo aqui, só para organizar aqui o raciocínio. Então você já entendeu que você precisa criar um processo de prospecção ativa, certo? Então já tô vendo aqui que algumas pessoas fazem, a Bruna, a
Maiara. Então, quem quiser saber mais aí da landing page, da gente implementar para você as ações de marketing, de implementar para você o tráfego, fala comigo, manda um direct que a gente pode ver da minha equipe poder implementar para você e te ajudar para você não cair mais no conto do vigário, tá bom? Não caia mais no conto do vigário. Tem muita gente aí vendendo, tá? Vendendo gato por lebre. Então, não caia no conto do vigário. Não caia no conto de que você faz dinheiro fácil e rápido. Não é assim, tá? É todo um processo. E eu quero te ensinar a entender como é que é esse processo, te ensinar a fazer esse processo para que você, então, entenda o que as pessoas que estão te ajudando estão fazendo, que você possa entender e discutir de igual para igual. Não cair mais no conto do vigário, tá? Que essas pessoas fazem. Por quê? Porque você é leigo, eu também sou. Então, a gente acaba batendo muito a cabeça e aí perde dinheiro. A ignorância faz a gente perder dinheiro. Então, não seja mais um ignorante. Você tem que aprender, entender do processo. E aí sim, claro, você vai ter pessoas te ajudando, mas você vai entender como funciona. Para você não ser mais passado para trás e ficar perdendo dinheiro com estratégias que não funcionam. Com landing pages que não vendem nada, que não te ajudam. Com gestores de tráfego que fazem um péssimo trabalho. Tá? Então vamos lá. Então olha só. Depois você tem que estruturar o seu plano para você transformar esses leads em clientes. Então você tem que saber recebê-los. Então existem algumas ferramentas já automatizadas de inteligência artificial que podem te ajudar no primeiro momento a receber esses leads e qualificá-los. Por quê, gente? Porque não fique achando que os curiosos não vão chegar. Eles chegam. Os leads desqualificados chegam. Então, tem mais lead desqualificado do que lead qualificado. Essa é a dura realidade. Então você tem que saber filtrar o que na verdade aquela pessoa quer. E você tem que ter mecanismos para filtrar. Você pode ter uma ferramenta de inteligência artificial que vai fazer algumas perguntas antes de ver se aquele lead é um lead qualificado para seguir no agendamento com ele, para seguir no fechamento de contrato com ele ou não, para que você não perca tempo fazendo reunião com o curioso. Você pode ter uma pessoa que vai te ajudar, e aí para isso você tem que ter também as perguntas importantes para você filtrar aquele lead. Ou você já pode mandar aquele lead direto, quando ele preenche lá na sua landing page, direto para uma ficha de aplicação, em que você faz as perguntas ali e que vai qualificar aquele lead. Quando ele tem uma ficha de aplicação que ele preenche, é você que depois vai ter que entrar em contato com ele, com aquele lead que preencheu a ficha de aplicação, e você entendeu que ele é qualificado. E aí a gente precisa entender qual é o serviço que você vai estar vendendo, porque geralmente, quando é um serviço mais assim, de alavancagem, que o valor é mais baixo, a pessoa não tem muita paciência para ficar preenchendo ficha de aplicação. Então, a melhor estratégia é que o atendimento seja feito no próprio WhatsApp, com as perguntas de qualificação e filtragem no próprio WhatsApp ou no teu próprio direct. Agora, se você vai vender um serviço mais caro, aí já vem pessoas com um senso crítico mais elevado, tá? Pessoas que vão pagar por um serviço mais caro, elas não estão com tanta pressa para esse atendimento. Aí vale você ter uma ficha de aplicação. Por exemplo, quem quer fazer a minha mentoria em grupo, quem quer ser selecionado para fazer parte da minha mentoria Advogado de Negócios, tem que preencher uma ficha de interesse. Tem que preencher uma ficha de interesse para eu ver se tem o perfil para ter uma entrevista comigo ou com o meu especialista. Para então a gente fazer essa entrevista e nessa entrevista eu ainda analisar se tem o perfil para fazer parte do meu grupo de mentoria. Porque esse grupo é um grupo de advogados que já estão no nível mais elevado, é um grupo de advogados que não estão começando a advocacia agora, então eu não posso desqualificar o grupo. E eu também preciso ver se essa pessoa tem perfil de mentalidade de crescimento, se tem o perfil de se comprometer com o seu sucesso. Então eu não deixo qualquer pessoa entrar na minha mentoria em grupo. Então ela precisa preencher a ficha de interesse, ela precisa ser qualificada ali na ficha de interesse e passar por uma entrevista comigo, até porque também o valor da mentoria é mais alto. Para outros serviços meus não precisa passar por essa qualificação toda. Então você também tem que entender o perfil do cliente, para qual tipo de qualificação, como que você vai filtrar essa pessoa, tá? Outra coisa, qualificou a pessoa? Ah, é um serviço mais rápido?
que você vende ali mais rápido, vende no próprio WhatsApp, como é o caso aqui da Bruna, que tem a ação, que na verdade vai ganhar no êxito, esse tipo de ação o cliente fecha. É no êxito. Então ali mesmo, você já consegue pedir para ele a documentação, aí você tem que ter documentos, ferramentas em que você consiga já receber a documentação que o cliente te manda, então você tem que ter processos, sabe? Ah, ele vai mandar a documentação, por onde ele vai mandar a documentação? Ele já assina a procuração? Como que ele me manda a informação dele? Por onde que ele vai assinar a procuração? Então use também plataformas em que você já tem ali a assinatura digital. Eu, por exemplo, uso o Authentic. Em que você já vai colher a assinatura do cliente. Deixa eu só tomar uma água, gente, que eu tô ficando com a garganta seca. Então eu uso ali o Authentic para que eu tenha isso. E outra coisa que eu também oriento vocês, criem grupos de WhatsApp com seus clientes. E ali no grupo de WhatsApp você pode continuar fomentando esses clientes para a compra de outros serviços no seu escritório. Nunca deixe o seu cliente sair de vista. Crie um grupo de WhatsApp com seus clientes, tá? Para que ali você possa estar sempre trazendo notícias, trazendo conteúdos. E é o teu grupo fechado de WhatsApp com os teus clientes. E ali você pode fomentar o que você quiser, tá? Não perca os seus clientes. Mantenha eles sob as suas asas, fomentando sempre que eles sempre lembrem de você. E aí, o que mais é importante você ter, gente? Um processo de follow-up. Porque, geralmente, quando você vai vender um serviço mais caro, o cliente fala não. Por que ele fala não? Por alguns motivos. Primeiro motivo, preço. Essa é a maior objeção. As pessoas têm objeção de preço. E aí, você precisa ter linhas de negociação. A venda não acaba quando o cliente fala não. Você precisa entender por que ele está falando não. É o preço? Se for o preço, me deixe saber. Porque aqui no meu escritório nós temos linhas de negociação. Como ficaria? Você quer o serviço? Você gostou do serviço? Fez sentido para você? Você gostou do nosso escritório? Gostou do que eu te apresentei? Se o cliente concordar com tudo, sim, eu quero contratar, gostei, mas neste momento, este valor não dá para mim, neste momento. Então você tem que entender o momento do seu cliente. E ali você ter linhas de negociação, estratégias de negociação para conseguir conquistar, fazer o cliente fechar com você. Às vezes você não fecha pelo serviço mais caro no primeiro momento, mas você pode fechar um serviço mais barato que também ajude ele a curar uma parte da dor dele. Então, às vezes, olha só, um exemplo que eu trago muito. O cliente aparece para você com dor de cabeça. Ele está com muita dor de cabeça. E aí você vai conversando com o cliente, você entendeu que a dor de cabeça dele, a raiz da dor de cabeça dele, é porque ele está com problema ocular. E aí você oferece para ele um óculos pro tratamento ocular dele, mas que no momento atual dele está caro. Ele tem outras prioridades, ele também está com outros gastos, e ele não tem como pagar aquele tratamento ocular naquele momento. Está caro para ele. Mas concorda comigo que ele não quer ficar com dor de cabeça? Só que o tratamento ocular não dá. Então vende um analgésico, ele já vai ficar feliz, pelo menos para um pouco. Fala, olha, o ideal seria esse, mas tudo bem. O que eu posso fazer por você agora neste momento, que vai te ajudar nisso aqui, mas a gente já consegue isso aqui, o que é neste momento é prioridade para você? Eu acho que se a gente fizer isso aqui nesse momento, é o que mais está doendo em você, eu já consigo estancar isso aqui, essa dor. Esse analgésico, ele tem um valor mais simbólico, mas você já conquistou o cliente. Você fechou com ele. Depois, para você vender o serviço mais caro, vender o óculos para ele mais para frente, é mais fácil. Então, saiba ter alternativas. Por isso que é importante você ter a esteira. E olha a importância de você ter uma persona, de você ter um público-alvo. Porque quando você tem uma persona, quando você tem um público-alvo,
você consegue para essa persona entender todo o trajeto dela, todos os problemas e com isso traçar uma esteira de produtos e serviços personalizado. Porque daí quando chega o momento de você apresentar uma proposta e ela vem com um não por causa do preço, aí você tem que primeiro tentar alternativas de pagamento para ver se ela pode, dependendo do parcelamento, né, ali você melhorar a proposta para ela conseguir fechar. Se ainda assim não der, você ter outras soluções que você vai oferecer para ela, para pelo menos diminuir a dor de cabeça. Então ter essa esteira é muito importante. E aí você tem que estar sempre medindo, tá, o seu processo de vendas. Quantas vendas eu fiz essa semana? Como é que tá a entrada de clientes? Quantas reuniões eu fiz? Quantas reuniões eu ainda preciso esse mês para bater minha meta? O que está faltando? O que não está dando certo no meu marketing? Então você tem que estar sempre monitorando e ajustando. Ajustando. Tá vendo como que o processo de vendas e marketing é importantíssimo, gente? Vocês estão entendendo a importância para você bater suas metas financeiras? Senão você vai sempre estar com a sensação de que você está enxugando gelo. Quem aí não aguenta mais enxugar gelo? Escreve aí para mim que eu quero saber. Quem não aguenta mais enxugar gelo? Quem não aguenta mais? Então, gente, esse aqui é o ciclo completo. Então, a gente resumindo aqui, já pra gente chegando ao final aqui da nossa live. Primeiro, como é que você faz um planejamento de vendas? Primeiro, você tem que definir suas metas financeiras. Defina suas metas trimestrais, as suas metas mensais. E aí, com base nas suas metas mensais, você vai definir quais serão os seus serviços de alavancagem. Defina no máximo 2, para que você não se perca. Defina a sua esteira de serviços. Defina dentro da sua esteira de serviço os valores dos seus serviços. Quais serão seus serviços de alavancagem, de porta de entrada. Quantos desses serviços você tem que fechar no mês. Quantos clientes você tem que atrair no mês. Fazer reunião no mês para fechar o número de clientes que você precisa para aquele serviço, para bater sua meta de faturamento. Passo 1. Passo 2, criar o seu processo de prospecção ativa. Aí aqui que você vai criar o seu planejamento de marketing. O seu planejamento de marketing é feito em cima das suas metas de vendas. Aí você vai criar todo o seu planejamento de marketing, as suas estratégias de conteúdo, os canais aonde você vai falar, os canais online e offline onde você vai estar. Você vai criar os seus funis de venda, que são suas campanhas pagas, tá? As suas campanhas pagas, as suas iscas digitais, landing page, se vai ser landing page com e-book, se vai ser landing page mandando direto para falar com você no WhatsApp, se vai fazendo tráfego das suas postagens na rede social. Então, uma coisa tá linkada à outra. Vocês estão entendendo? Depois, terceiro, você tem que ter todo um processo de bom atendimento, de filtragem das pessoas que vão chegar, para você não ficar atendendo curioso. Então você tem que ter todo um processo de filtragem. Você vai ter que escolher como que você vai filtrar. Se você vai usar ferramenta de inteligência artificial, qual é o script que você vai usar, as perguntas que são essenciais para você entender a qualificação daquele lead. Se você vai fazer a filtragem ali direto pelo WhatsApp, se vai ser humana, se vai ser você. Aí você tem que estabelecer um mecanismo que você não fique louco, com as perguntas já bonitinhas que você vai mandar para a pessoa responder e você filtrar aquela pessoa. Cresceu mais financeiramente? Aconselho você ter um assistente que te ajude nessa filtragem, que vai ser a pessoa que vai receber os leads que vão chegar e vai fazer essa filtragem, passando para você apenas aquelas pessoas qualificadas. Se você precisar de uma reunião para fechar, se você ter um trabalho, uma demanda que você consegue vender pelo WhatsApp, perfeito. Aí você pode ter essa assistente que venda por você. Você tem que treinar essa pessoa, tem que ter processo, script para ela saber vender por você no WhatsApp. Primeiro você faz, para você aprender. Aí depois você passa o script validado para essa pessoa aprender a vender para você.
como se fosse você. Processo para pegar a documentação, para assinar a procuração, para você dar entrada na ação, tá? Isso é muito importante você ter. Então, todo esse processo de bom atendimento. Se o teu caso, o teu modelo de negócios, você vai ter que fazer uma reunião com a pessoa, reunião de diagnóstico ou reunião de venda de consultoria, você tem que ter os scripts. Reunião de diagnóstico, como que eu vou conduzir essa reunião de diagnóstico? Qual é o script que eu vou usar para conseguir extrair do cliente todas as informações necessárias que eu preciso para depois apresentar a proposta de honorários e conseguir conduzi-lo ao fechamento da ação comigo. Geralmente, quando você vai apresentar a proposta de honorários, meus mentorados aprendem lá comigo, são serviços de muito alto ticket. Serviços que o cliente pode apresentar objeção para fechar com você porque o valor é alto. Então você apresenta a proposta, não envia a proposta por e-mail, não envia a proposta por WhatsApp, apresente a proposta para que você possa encantar o cliente, para que você possa persuadi-lo e conduzi-lo, batendo nas objeções, superando as objeções, apresentando linhas de negociação e fechar com ele na hora. Então, não faça isso quando você tem produtos, serviços de alto valor, mais de 5 mil reais. Não aconselho você enviar a proposta por e-mail, tá bom? E também saber vender as suas consultorias estratégicas, tá? Para você também lucrar com consultorias estratégicas. Num primeiro momento, você é o seu closer. O que é um closer? Tá? Isso aí é uma linguagem de venda. Quem já tá aqui no comercial, quem é advogado e já usa comercial, já tá acostumado com comercial, já tem time comercial, tem essa expressão closer. Closer é aquele que fecha a venda. Geralmente você é o teu próprio closer, você que vende, tá? Futuramente você pode ter no seu escritório outros advogados que trabalham com você e que depois eles podem ser treinados para que eles também saibam vender. Não fique só você precisando fazer reunião de venda. Mas primeiro é importante que você aprenda e aí você documenta tudo, os scripts que você usa e você vai vendo, isso aqui dá certo, quando eu falo isso, o cliente fecha. Então, para você depois futuramente ter outros closers, outros advogados que também vendam no seu escritório, assim como você, vá documentando. Porque depois você vai treinar essa pessoa, como ela vai vender como se fosse você. E assim você tem outros closers no seu escritório e a venda não fica dependendo única e exclusivamente de você. Acompanhamento, cliente não fechou na hora. Então, aqui ó, quarto passo. Acompanhamento, o cliente não fechou na hora, você tem que saber fazer follow-up. Então tem que ter script, não tenha vergonha de fazer follow-up. Quem tem vergonha não faz dinheiro e vergonha não paga conta, tá? Então você tem que ter script de follow-up para não desistir no primeiro não. Saber levar o cliente, facilitar o processo de vendas. Outra coisa que é muito importante, guarda aí na sua mente. Vendas é facilitar que o cliente compre de você. Vendas é você entender o momento do seu cliente, é você entender o que ele quer, é você entender as condições dele, é você entender as objeções do seu cliente e facilitar o processo de decisão dele para que ele te contrate. Isso é saber vender. Não tenha pressa. Entenda ele. Facilite a decisão dele. Entenda por que está impedindo ele de decidir fechar com você. Para que você facilite a decisão dele em fechar com você. Isso é saber vender. Então coloca na sua cabeça. Venda é facilitar o processo de decisão do cliente. E por último, o quinto passo de um planejamento de vendas eficaz é você fazer as suas métricas e os ajustes semanais. Então você tem que estar ali acompanhando semanalmente como é que está o teu perfil na rede social, quantas postagens tiveram engajamento, se você teve procura no direct, se você teve procura de pessoas que vieram pelo seu WhatsApp, as postagens que você está pagando tráfego, como é que tá, se está atraindo lead qualificado ou não. Na sua landing page, semanalmente, você tem que acompanhar para ver se você não está jogando dinheiro no ralo. Tá? Você tem que ficar em cima das pessoas que estão fazendo tráfego para você. Não deixe que te enganem, não jogue teu dinheiro no ralo. Teu dinheiro é muito suado para você ficar jogando no ralo. Você tem que investir sim, mas aprenda como que tem que ser feito para que você não seja passado para trás, tá? E então é isso aqui o passo a passo, tá bom, gente? Então se você tá cansado
de não ter resultados com o seu marketing, de não ter resultados com as suas vendas, e você quer começar o ano com um plano, quer começar o ano sabendo como fazer, quer começar o ano com as estratégias certas, para que você já alavanque a sua advocacia no primeiro trimestre, o mapa da advocacia de elite é o treinamento para você. Então, como eu falei, ele está com uma condição muito especial. Apenas R$ 197,00. Você responde aqui, ó, quero o mapa. Vai lá no meu direct, fala quero o mapa, para você receber o link, para você hoje mesmo garantir o mapa da advocacia de elite. E você aproveitar o recesso e fazer o seu planejamento de marketing, o seu planejamento de vendas, o seu planejamento de crescimento no seu escritório, tá? Então, é isso, gente. Esse aqui foi a nossa última live deste ano, último Conexão ao Meio-Dia, tá? Eu aqui fiz de tudo para te ajudar, para que você possa crescer. Mas como eu falo, são lives, eu não consigo aprofundar muito. Então, lá no meu treinamento, isso é aprofundado. Você tem ferramentas, você tem exercícios. Se você realmente está comprometido com o seu sucesso, se você quer ser um advogado de negócios, uma advogada de negócios, aprender a levar a sua advocacia e crescer de forma estratégica, compra o mapa, R$ 197,00, para você aprender. Agora, se você quer algo mais aprofundado, quer o meu acompanhamento, tá? Quer ali a minha orientação, como os meus mentorados têm. Você quer ficar 1 ano comigo, 2 anos comigo. Eu tenho outros serviços para você. Eu tenho a formação advogado de negócios, que você está também numa condição muito especial nesse mês de dezembro, que você compra o acesso e você fica 2 anos lá na formação. Ainda ganha um bônus de R$ 1.000, tá? E em janeiro tudo isso já vai virar, tá, gente? Tanto o mapa da advocacia de elite volta a ser 297, a formação advogado de negócios volta com o valor normal, a minha consultoria de posicionamento para quem quer que eu direcione você a ter uma rede social que seja uma potência de atração de clientes. Eu vou analisar o seu perfil do Instagram. Eu vou te passar, tá? Como que você tem que se posicionar no Instagram. Eu vou te passar a sua bio estratégica. Eu vou te passar a sua linha editorial. Eu vou te ensinar a construir conteúdo no ChatGPT. Para que você hoje tenha conteúdos que realmente chamem a atenção. Se você quiser a minha consultoria de posicionamento, nesse mês de dezembro, você fechando agora, para ter a reunião comigo em janeiro, mas você fechando agora em dezembro, eu ainda vou te dar de bônus 1 mês de acompanhamento pelo WhatsApp. 1 mês que você vai estar ali tendo o meu acompanhamento, você vai dividir, vai compartilhar comigo as suas postagens e eu vou estar te direcionando. Então você tem muitos meios de você não ficar só nessa jornada e você começar 2025 da forma certa, com mais direcionamento, mais clareza e mais estratégia. É só você ir lá falar comigo no direct, tá? Que a gente vê qual é a melhor solução para você. Que ótimo, Patrícia. Que bom. Vai lá. Eu também já tô saindo, tá bom, gente? Então, um grande beijo. Quem quiser vir comigo, eu vou ter o maior prazer em te ajudar na sua jornada de crescimento. Um beijo, gente.